Olá, bem-vindos a mais um vídeo de nunofotografia.com. Quando nós estamos a usar o método strobist, ou seja, os nossos flashes não estão em cima da câmara, estão fora dela, de forma a termos um maior controle sobre a luz, existem várias maneiras que nós podemos usar para fazer os flashes dispararem. É isso que eu vos trago aqui hoje. Fiquem para ver. Nós temos essencialmente 4 maneiras de fazer disparar os nossos flashes fora da câmara. Alguns mais caros, alguns mais baratos, algumas têm vantagens, outras têm desvantagens, e é isso que eu vos trago aqui. Não é uma solução, mas sim as várias hipóteses que nós temos e para que vocês possam escolher a mais adequada ao vosso caso. 3 destas maneiras podem ser usadas quer em TTL, ou seja, mantendo a medição de luz que o flash fazia como se estivesse em cima da câmara, e uma delas não fará essa medição em TTL e funcionará apenas com o vosso flash em modo manual, e das outras maneiras também podem usar o flash em modo manual. A maneira mais simples e mais económica é usar um cabo de sincronismo. O cabo é preciso perceber se o flash que estamos a usar se tem essa ligação, um terminal PC que possa ligar o cabo no flash, e depois, ou usando um adaptador para o hot shoe da nossa máquina, em que colocaríamos aqui o adaptador e ligaríamos o cabo lá, ou então mesmo diretamente no terminal PC5 da câmara, nós podemos usar isso para fazer disparar o flash. E isso funcionaria em manual. Vocês teriam que ter o vosso flash em manual e ajustar manualmente a potência. Existem também alguns cabos TTL, que eu não tenho aqui hoje, em que eles, a única coisa que fazem é duplicar o hot shoe através de um encaixe próprio. E o que acontece é que a máquina continua a pensar que o flash está lá ligado e ele passa a estar fora da máquina. Como é óbvio, isto traz-nos algumas desvantagens, porque passamos a ter um cordão umbilical entre a máquina e o flash, e o nosso movimento é extremamente limitado por causa disso. Por outro lado, os cabos de sincronismo que funcionam em TTL são relativamente caros. Provavelmente são tão ou mais caros do que um cabo, do que uns triggers wireless, e por isso pouca gente neste momento eu creio que os usará. A maneira a seguir que nós temos, quer em termos de economia, quer em termos de simplicidade de utilização, é o trigger por infravermelhos. Existem triggers que nós colocamos na máquina e que depois colocamos a outra parte no flash, e que emite ou em manual ou em TTL a informação para o flash. Se for em manual, apenas irá dizer ao nosso flash para disparar. Se for em TTL, também transmitirá a medição da fotometria e ajustará a potência do flash. Os flashes infravermelhos, os triggers de infravermelhos, peço desculpa, têm a grande vantagem de serem extremamente económicos. Existem flashes destes, sobretudo os que funcionam de forma manual e que apenas transmitem a informação ao flash para ele disparar, tendo nós que regular manualmente a potência. São extremamente baratos. Os triggers por infravermelhos têm uma limitação muito grande, independentemente de funcionarem em TTL ou em forma manual. E essa limitação como a luz infravermelha também faz parte do espectro de luz que nós encontramos em exterior. Se nós os estivermos a usar em exterior e se houver muita luz ambiente, há uma grande probabilidade do flash, dos triggers, não conseguirem comunicar um com o outro.
Por isso, se pretenderem usar triggers fora de casa ou fora do estúdio durante o dia com muita luz ambiente, isso poderá não ser a melhor opção. Outra limitação dos triggers por infravermelhos é que normalmente no flash, quando nós estamos a disparar em modo de comando da máquina para o flash, que já vou falar a seguir, ou quando nós temos o receptor e o emissor dos triggers, eles têm que estar no ângulo de visão um do outro, o que quer dizer que se nós rodarmos demasiado a câmera ou o receptor, poderemos um deles pode não estar a comunicar com o outro e não fazer o flash disparar. Dentro de casa e em estúdio, isto normalmente não é um problema, porque os infravermelhos é um tipo de luz que não é visível, mas basicamente em termos de reflexo funciona como as outras luzes. Se nós dispararmos em casa, mesmo que eles não estejam no mesmo ângulo de visão, eles vão bater na parede e balançar de um lado para o outro e acabam por atingir o receptor e acabam por disparar o flash. Em exterior, como isso não acontece, a comunicação entre eles é limitada. Quer em termos de distância, normalmente mesmo os triggers bons não vão em termos de comunicação para além dos 25, 30 metros, como temos este problema de o ângulo de visão em que eles têm que estar a olhar um para o outro para conseguirem comunicar. Muitas marcas de máquinas, sobretudo a Canon e a Nikon, têm um sistema incorporado em algumas máquinas em que conseguem comandar por infravermelhos o próprio flash. Este é um método que funciona muito bem por infravermelhos e aqui vamos estar com as mesmas limitações do que se fossem triggers à parte por infravermelhos. O que isto quer dizer é que a célula que recebe o sinal de infravermelhos tem de estar a olhar para a câmara num ângulo aproximadamente de 35 graus, senão ele já não vai conseguir comunicar. Vamos ter mesmo o problema da distância. 25 metros mais ou menos é a distância máxima que eles conseguem comunicar. Se estivermos a falar em ir para o exterior, então ainda menos. E temos também o problema da luz ambiente em exterior, vai ser a mesma coisa, muita luz ambiente e nós não vamos conseguir fazer disparar o flash. A grande vantagem deste sistema, o que na Nikon a Nikon chama o Creative Lighting System, é que nós conseguimos controlar totalmente o flash em TTL a partir da câmara. Isso dá-nos uma flexibilidade muito grande em termos de trabalho. O que isto quer dizer na prática é que nós pomos o flash onde quisermos e depois, quando nós dispararmos, o flash irá disparar, a máquina transmite toda a informação TTL para o flash e ele sabe automaticamente qual é que é a potência que precisa de transmitir. E se nós virmos que essa potência não é adequada ou não está a dar o efeito que nós queremos, nós inclusivamente podemos fazer compensação da luz do flash a partir da própria máquina. O que acontece quando nós fazemos isso é que temos que ter o flash pop-up da máquina para cima e este flash vai disparar com uma potência mínima, mas ele dispara mesmo com essa potência tão baixa que não se vai, em princípio, notar na fotografia, e é quando este flash dispara que transmite a informação infravermelhos para fazer disparar o flash e transmitir toda a informação que ele precisa. Outra maneira de nós fazermos disparar os flashes é o chamado disparo por simpatia. O que isto quer dizer é que em alguns flashes, ou então alguns triggers que se podem comprar, onde nós encaixamos o flash lá em cima, os flashes de Nikon, a maior parte deles tem essa função embutida. Aqui na parte da frente do flash existe uma célula fotossensível. Este da Nissin também faz exatamente a mesma coisa. E isto às vezes aqui, estas pequenas diferenças, pode ser a diferença também de um flash melhor para um flash mais de entrada de gama. É o facto de nós termos presentes o terminal de PC para ligarmos por cabo, o facto de ele trazer uma célula fotossensível que vai fazê-lo disparar também por simpatia. E o que isto quer dizer, o disparo por simpatia, é que o flash, se nós o programarmos dessa maneira, quando vir outro flash, irá disparar imediatamente.
E eu posso exemplificar isso aqui. Eu tenho este flash sincronizado com a câmara, eu vou fazer disparar este e este também irá disparar por simpatia. Isto é provavelmente o método mais económico de nós podermos fazer disparar outro flash. Mesmo com o flash pop-up da nossa máquina, nós podemos fazer disparar outro flash que dispara por simpatia. Isto é uma característica que, por exemplo, praticamente todos os flashes de estúdio têm, em que em estúdio nós, se o nosso trigger não estiver a funcionar ou ficar sem pilhas, se nós tivermos um flash e pusermos em cima da máquina ou ligarmos o nosso flash pop-up, conseguimos fazer disparar o flash de estúdio. E estes speedlights, muitos deles também têm esta função e é bastante prático, é uma maneira de recurso e uma maneira económica de nós conseguirmos fazer disparar. Este método só funciona com o flash em manual, nós temos que regular manualmente a potência do flash e está dependente da luz ambiente. Ora, se nós estivermos numa zona onde tenhamos muita luz ambiente, em exterior por exemplo, e se nós tivermos o outro flash com pouca potência, quando o outro flash dispara, se esse disparo não se sobrepõe muito à luz ambiente, o flash que está a disparar por simpatia pode não reconhecer aquele flash e não ver, entre aspas, essa luz e por si não conseguir disparar. Se estivermos a falar em fotografar mais para o pôr do sol ou dentro de casa, esse problema não se põe, o flash, por pouca potência que tenha, irá sempre fazer disparar o outro flash. E este é um método bastante económico, como já referi. A última maneira que eu tenho para vos falar hoje de fazer disparar os nossos flashes é por triggers de radiofrequência. Estes triggers também podem ser TTL ou podem ser manuais, ou seja, transmitir a informação TTL ou então apenas transmitir ao flash para disparar. A única coisa que acontece é que nos manuais, quando nós carregamos no obturador, isto vai fazer transmitir uma informação ao flash para ele disparar e nós vamos ter que regular manualmente a potência no flash. A grande vantagem dos triggers por radiofrequência em relação aos infravermelhos e às outras maneiras que aqui falámos é a fiabilidade, ou seja, nós temos muito menos interferências da luz ambiente, da localização, da hora do dia, mesmo obstáculos, porque nós estamos dependentes do ângulo de visão, mesmo que tenhamos uma parede pelo meio, nós podemos fazer disparar os flashes à mesma sem qualquer problema. O raio de ação destes triggers por radiofrequência também vai estar dependente de marca para marca, mas é muito maior do que os de infravermelhos. Estes, por exemplo, da Pocket Wizard, têm um raio de ação de 250 metros, o que é bastante bom. Do lado negativo temos o preço. Normalmente os triggers por radiofrequência são bastante mais caros do que os triggers por infravermelhos, sobretudo se nós formos para marcas mais conceituadas do mercado e estivermos a falar de triggers em TTL, não podemos estar a falar na ordem das centenas de euros, embora já haja algumas marcas que são conhecidas de todos, mais económicas, e que por preços bastante abaixo dos 100 euros conseguem fazer triggers RF em TTL. Uma coisa também que há a referir é que os triggers manuais, que apenas dizem ao flash para disparar, não são dependentes de marca. Os triggers são universais, enquanto se vocês comprarem triggers TTL, por exemplo, se tiverem mais do que uma câmara e se forem de marcas diferentes, vão ter o problema que eles só vão funcionar para as câmaras da marca a que eles pertencem. Se comprarem para Canon não podem usar em Nikon, se comprarem para Nikon não podem usar na Sony e por aí em diante. Isto não há certos nem errados, não há... Claro que há coisas que vão ser mais fiáveis, determinadas marcas, determinados triggers que pela sua qualidade de construção e pelo material emprego têm uma fiabilidade completamente diferente. Tudo depende daquilo que vocês queiram fazer com os flashes, qual vai ser o ambiente onde os vão usar, tudo isso influencia o que é a escolha mais acertada para vocês.
E por isso aqui eu apenas quis vos transmitir quais são as hipóteses que existem no mercado para vocês poderem escolher o que é que poderá ser a melhor hipótese para vocês. Em breve trarei um vídeo a explicar as diferenças que existem em trabalhar em TTL versus manual com o Flash e as vantagens e desvantagens de ambos os métodos. Espero que gostem, subscrevam o vídeo no canal se ainda não o fizeram, partilhem com os vossos amigos se gostaram do vídeo. Em breve trago-vos mais. Muito obrigado e até à próxima.